Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de gametogênese. Então a gente vai dar um início ao nosso estudo sobre embriologia, né, a humana. Antes disso, gostaria de pedir a vocês que seguissem o canal, curtam os vídeos, façam comentários, que eu sempre vou, né, postar conteúdos novos, então eu preciso desse feedback, é interessante pra gente. Bom, então a gametogênese, como a gente sabe, ela é dividida em quatro fases: uma origem extraembrionárica das células germinativas e sua migração para a região gonadal, um aumento no número de células germinativas por mitose, uma redução no número de cromossomos por meiose, a maturação estrutural e funcional dos ovócitos e dos espermatozoides, né? E sendo que a gente vai começar a falar da primeira fase, que é a origem extraembrionária das células germinativas. Então, nessa imagem, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar um embrião em fase, né, um pouco mais avançada aqui de desenvolvimento. A gente consegue observar células germinativas primordiais, né, aqui em diferentes ângulos. Então, as células germinativas primordiais, que são os precursores reconhecíveis dos gametas, têm origem fora das gônadas e migram para a região gonadal durante o desenvolvimento embrionário inicial. As células germinativas primordiais humanas tornam-se facilmente reconhecíveis após 24 dias de fertilização na camada endodérmica do saco vitelínico, ou também conhecida como vesícula vitelínica. Então essa região, essa estrutura é a vesícula vitelínica. Ela vai estar associada, dentre outras formações, com a formação do intestino primitivo, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Então, o que vai acontecer? As células germinativas primordiais saem dessa região, da região do saco vitelínico, elas vão migrar do intestino, da região onde que vai ser o intestino posterior, elas vão migrar pelo mesentério dorsal até alcançarem a região aqui que a gente denomina de gônada, né, onde vai ser a região gonadal. Aproximadamente 4.000 células primordiais entram nessas regiões gonadais, né? E essa migração tem sido relatado que não é apenas a migração da célula que faz com que essas células cheguem a essa região, mas também o processo de multiplicação celular facilita aqui a sua chegada. As células germinativas primordiais, elas podem ser extraviadas e se alojar em locais extragonadais, e geralmente elas podem morrer. No entanto, se essas células persistirem, elas podem evoluir para o que a gente denomina de teratoma. Então, os teratomas são crescimentos bizarros que podem, que contêm uma mistura de tecido altamente diferenciados. Então, se a gente abrir esse teratoma, a gente pode ter pele, a gente pode ter cabelo, a gente pode ter cartilagem e até mesmo dentes. São encontradas na região, principalmente na região do mediastino e na região sacrocígea, além da região da cavidade oral, né? Que é o que a gente observa aqui nessa imagem. Então, após a chegada das células germinativas para a região gonadal, inicia então o processo de proliferação mitótica, né? Em uma divisão mitótica para cada célula germinativa produz duas progênies diploides que são geneticamente iguais. Como a gente sabe, isso ocorre no processo de mitose. Por meio de uma série de divisões mitóticas, o número de células germinativas primordiais aumenta exponencialmente, então aumenta a quantidade exponencialmente, então é muita célula, né? O padrão de proliferação mitótica difere entre as células germinativas masculinas e femininas. A gente vai falar disso em um outro vídeo quando a gente falar de meiose, tá? E durante esse período, a população de células germinativas elas podem chegar a aproximadamente 7 milhões, que é o que a gente consegue observar aqui nesse gráfico. Esse gráfico ele mostra pra gente o número de células germinativas femininas, né, que chegam até 7 milhões. No entanto, o que a gente observa? À medida que essas células elas iniciam um processo de diferenciação,
grande parte do número de células entra em processo de atresia, né, que é uma espécie de morte celular. Então as células elas começam a se degenerar. A atresia das células germinativas é uma característica contínua do panorama histológico do ovário humano. Então isso aqui ocorre naturalmente nos ovários humanos, certo? E o que é que a gente observa? É que quando a mulher ela chega próximo à puberdade, ela tem aproximadamente 400 mil células que podem, né, sofrer o processo de ovulação. Nesse outro gráfico, o que é que a gente observa? Basicamente, na pré-puberdade, a gente observa as mulheres com um polo folicular relativamente grande, né, e uma fatia, uma porcentagem aqui de folículos atrésicos. No entanto, com o passar para a vida adulta e pós-menopausa, a gente observa que o número de folículos atrésicos aumenta, é, aumenta muito e a capacidade de ovular, né, desse pool de célula inicial de ovular é de aproximadamente 1% do inicial aqui que essa criança nasceu, né, no caso aqui que a mulher nasceu. Então, aproximadamente 400 células são ovuladas durante toda aí a vida dessa mulher. Então, aproximadamente 1% dos 400 mil aqui iniciais, certo? Aqui essa imagem mostra pra gente a meiose. Então, o que a gente consegue observar aqui? Bom, então o que a gente observa aqui nessa imagem? A gente observa duas fases do processo de meiose. A meiose que a gente denomina de meiose 1 ou meiose reducional e a meiose 2 ou meiose equacional. Na meiose 1, a gente consegue observar que a gente tem uma fase bem prolongada de prófase, né? Então a prófase vem até aqui essa região. Essa fase de prófase ela é bem importante porque é nela que ocorre o processo que a gente denomina de crossing over, que é a troca de material genético aqui entre os cromossomos. Isso é bem importante, né, durante o processo aqui de formação dos gametas, porque isso é uma das formas de garantir variabilidade genética entre as espécies, né? Variedade genética, no caso, na espécie humana. Aqui nós vamos ter, então no caso, na meiose 1, que vai ser importante para a gente, vai ser a prófase 1, a gente vai ver o porquê, e na meiose 2, o importante para a gente vai ser a metáfase 2. Aqui nós temos uma imagem que mostra para a gente a evolução da estrutura folicular feminina. Então aqui nós vamos ter na primeira imagem a ovogônia, que vai ser uma célula originada da célula germinativa primordial, certo? Essa ovogônia, observem que ela não tem células rodeando, né, essa estrutura aqui celular. À medida que essa célula ela se transforma, ela se converte, ela se diferencia em um ovócito primário, né, ainda diploide, ambas as células, observem que a gente tem células, a gente vai ter aqui células pavimentosas simples que vão iniciar o processo aqui de, elas vão começar a rodear toda essa estrutura do ovócito primário. Essa configuração células foliculares, juntamente com o ovócito primário, a gente denomina de folículo primordial. À medida que a progressão do processo de meiose, nós ainda vamos ter o ovócito primário, observem aqui que a gente vai ter as células foliculares, elas passaram de células de células pavimentosas para células cúbicas, né? Então a gente consegue observar aqui uma alteração na conformação dessa estrutura da célula. Então, essa estrutura com uma camada de células foliculares juntamente com o ovócito primário, a gente vai denominar de folículo primário. Ainda, né, uma célula diploide. Durante o processo de puberdade, esse ovócito primário, que foi a célula, né, esse folículo primário, que é a estrutura pela qual a mulher nasce com ela nos ovócitos, então um feto do sexo feminino vai nascer com esse folículo primário já formado. Alguns estudos
demonstram que existem ovogônios ainda, mas a gente considera didaticamente que a mulher nasce com folículo primário. Esse folículo primário, ele vai ser a maior parte, né, até a puberdade, eles vão ser retidos no estágio de diplóteno da primeira fase. Então eles param da primeira fase da meiose. Então eles param na fase da prófase 1, tá? Então o ovócito primário, ele vai ficar retido no diplóteno na prófase 1. Quando a mulher ela começa a receber estímulos hormonais durante o processo, né, durante a puberdade, esse folículo ele se converte em um folículo secundário que é composto por células aqui foliculares, né? Células foliculares elas já vão estar em várias camadas e a gente consegue observar a presença aqui de uma cavidade. Lembrando que ainda esse ovócito ele vai ser um ovócito primário. Então, esse ovócito primário ele vai finalizar o processo de meiose 1 e aí nós vamos ter um ovócito secundário rodeado por uma estrutura de células que a gente vai ver o que seria essa estrutura. Tudo isso aqui a gente chama de folículo terciário ou folículo de Graafi. Esse ovócito secundário ele vai parar o processo de meiose 2 na metáfase 2, lembrando que aqui eu já tenho uma célula haploide, e essa meiose ela só vai finalizar caso esse ovócito secundário seja fertilizado. Bom, aqui nós vamos ter evolução da estrutura, né, da ovogônia até ovócito secundário. Então, o que é que a gente observa aqui? Nós vamos ter a camada de células que eu falei para vocês, que é a camada de células da granulosa. Essa camada de células aqui, no caso, é uma camada única e eu já vou ter aqui uma célula cuboide. Então, aqui seria o folículo primário. Essas células elas começam a depositar uma membrana basal aqui no lado extracelular. Essa membrana basal ela vai ser extremamente importante porque é ela que vai ser uma barreira física para filtrar todo o conteúdo que vai passar, tanto que para as células foliculares, também denominadas células da granulosa, quanto para o próprio ovócito. Então, é uma barreira que vai filtrar os nutrientes que vão passar aqui, né, para o interior aqui do ovócito. Então, toda a nutrição que ocorre aqui no ovócito ocorre por processo de difusão. À medida que eu tenho formação do folículo secundário, eu observo aqui o aumento do número de camadas, né? Lembrando que essas células da granulosa, que aqui no caso já vai ser camada granulosa, né, ou células foliculares, elas são células originadas do próprio mesoderma, né, do próprio tecido ali ao redor do ovócito. Então as células começam a diferenciar e começam a ter algumas características de células epiteliais, certo? Aqui a gente já consegue observar a membrana da granulosa, a membrana basal, que vai ficar externamente aqui as células da camada da granulosa. E ao redor, em torno dessa membrana, começa a depositar algumas células aqui da região intersticial, né, do tecido conjuntivo aqui do ovário. Aqui eu vou ter então fibroblastos e vou ter células da própria musculatura lisa, né, células musculares lisas, que a gente vai falar para que serve. E eu começo aqui a desenvolver uma estrutura que a gente denomina de teca. Essas células da teca, nós vamos ter a teca interna e a teca externa. A teca interna vai ser uma estrutura onde vai produzir fatores angiogênicos e eu consigo ter a formação de vasos sanguíneos, então essa teca interna vai ser ricamente vascularizada e a teca externa vai ser basicamente uma estrutura fibrosa. Tá? Eu vou ter uma camada de teca, uma camada de estruturas fibrosas. Então aqui nessas imagens aqui a gente consegue observar, né? Aqui a gente consegue observar o ovócito, as células foliculares aqui,
Aqui a gente consegue observar a membrana basal ou lâmina basal, depende do livro, traz como lâmina ou membrana. Aqui a gente consegue observar as células do estroma. Nesse caso, as células do estroma a gente tem, né, células musculares lisas que vão estar associadas aí, atuando aqui na formação dessa camada que a gente vai denominar de teca. Aqui a gente já consegue observar, aqui no caso é um folículo primordial, né, que a gente vai ter a ovogônio. Aqui a gente vai ter um folículo primário, onde a gente vai observar, né, uma maior organização aqui da camada, e as células já vão estar em formato, né, uma estrutura cúbica. Aqui nós temos a representação histológica de como seria essa lâmina. Aqui nós já vamos ter um folículo secundário. Não. Aqui nós vamos ter um folículo primário ainda. Então a gente consegue observar, né, o número de camadas aqui aumentou da região da granulosa. Aqui nós vamos ter formação, né, da estrutura. E observem que nós vamos ter, desde aqui do folículo, dessa informação inicial do folículo primário, nós vamos ter a formação de uma estrutura proteica que está aqui em vermelho. Essa estrutura é o que a gente denomina de zona pelúcida. E essa zona pelúcida é uma camada de glicoproteínas que vai ser extremamente importante durante o processo de fusão entre o espermatozoide e o ovócito. A gente vai falar da importância dela em outro vídeo. Aqui a gente observa que as células da granulosa, tanto as células da granulosa quanto o próprio ovócito, emitem, né, microvilosidades, e essas microvilosidades fazem com que haja uma maior superfície de contato entre essas células. Então é extremamente importante a comunicação entre as células da camada granulosa e o ovócito, certo? Então por isso que a gente tem esse processo de formação das microvilosidades, embora não haja fusão aqui das membranas. Nós temos o contato, mas não há fusão das membranas das duas células. Aqui a gente já consegue observar a formação de vasos sanguíneos na região da teca interna. Nós vamos ter aqui as células da teca. Observem que as células vão ter também uma característica epitelial. São células que vão ficar um pouco mais próximas entre si, né? Vão ter processos aqui de adesão entre as células. Aqui a gente observa as células musculares lisas que vão associar no processo de expulsão desse ovócito durante o processo de ovulação. Aqui nós temos lâmina basal e início da formação da cavidade que a gente denomina de antro. Aqui nós vamos ter uma imagem de um folículo antral, então um folículo já ovulado. Nós vamos ter a cavidade do antro preenchido pelo líquido que a gente denomina de líquido antral. Nesse líquido antral a gente vai ter vários constituintes, dentre eles os hormônios LH, FSH, nós vamos ter glicoproteínas e proteoglicanas. Proteoglicanas extremamente importante porque é elas que vão fazer com que haja um aumento do líquido, né, do conteúdo de água dentro dessa cavidade que a gente denomina de antro. Aqui a gente vai ter a comunicação das células da corona radiata, que são as células que vão envolver aqui o ovócito, e essas células da camada da granulosa, que a gente denomina de cúmulos zoóforos. Então, cúmulos zoóforos seria essa região de conexão entre a corona radiata e as demais células aqui da camada da granulosa. Aqui nós vamos ter então as células que a gente denomina a estrutura da teca interna, e aqui nós vamos ter a teca externa. Na teca interna nós vamos ter vasos sanguíneos, células musculares lisas, e na teca externa nós vamos ter fibroblastos e tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Aqui a gente tem uma imagem mostrando basicamente para a gente toda a estrutura, desde o folículo primário, passando por folículo secundário até a maturação aqui como folículo de Graafi ou folículo terciário e expulsão desse folículo. Observem que a estrutura do ovário, nós vamos ter um tecido epitelial que a gente denomina de mesotélio, é um mesotélio, mas é um tecido que a gente denomina de epitélio proliferativo, tá? Esse epitélio ele vai ser importante porque durante o processo de expulsão do ovócito secundário aqui dessa estrutura
do folículo, esse epitélio ele vai se abrir e permitir, então, a saída desse ovócito. É interessante a gente salientar que um dos motivos dessa região ser a região onde mais se encontram com maior frequência o número de câncer de ovário pode estar associado justamente por esse processo de abertura, né, de ruptura desse tecido epitelial e depois reconstituição aqui. Então é um epitélio que vai ser altamente proliferativo. Observem que toda essa estrutura do folículo terciário, do folículo de Graafi, grande parte das células aqui da teca, né, e as células foliculares, as células da granulosa, permanecem aqui no ovário. Essa estrutura ela vai se denominar corpo lúteo e isso vai possibilitar a produção de hormônios, principalmente a progesterona. A progesterona vai ser importante para a manutenção, né, do endométrio. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E caso a mulher não engravide, esse corpo lúteo ele vai ser degenerado e se transformar em corpo albicans. Por que albicans? Porque essa estrutura vai ser esbranquiçada pela deposição de fibras colágenas aqui nessa região, certo? Então aqui nós temos os hormônios principais associados com o ciclo reprodutivo feminino. Nós não vamos abordar especificamente os hormônios, a gente vai só falar sobre. Então, tanto LH quanto FSH possuem receptores nas células. Deixa eu voltar aqui. O LH e FSH possuem receptores tanto aqui nas células da teca quanto nas células foliculares. Especificamente, o FSH ele tem receptores aqui na camada da granulosa. Nas células da teca eu tenho receptores de LH. Qual que é a importância disso? O FSH que induz, né, o processo aqui de crescimento e proliferação das células da teca. Além disso, induz a continuação, né, do processo aqui de meiose do ovócito primário para se converter em um ovócito secundário. É importante a gente lembrar que as paradas dos ciclos, né, tanto na prófase 1 quanto na metáfase 2, na meiose 1 e meiose 2, respectivamente, são coordenados pelas células da teca, então as células foliculares. Então, as células foliculares, elas emitem sinais químicos para a parada do ciclo. Um desses sinais químicos é denominado AMP cíclico. Então, todo o controle do ciclo aqui dessas células é permitido, né, é realizado pelas células foliculares. Quando elas recebem, então, o estímulo do FSH, elas aumentam a capacidade proliferativa e induz o processo aqui de finalização da meiose 1 e início do processo de meiose 2. Os picos de LH-FSH ocorrem aproximadamente 24 horas antes do processo de ovulação. Já o pico de LH vai estar associado, né, uma vez que os receptores dele é na camada da teca, vai estar associado com a expulsão, né, do ovócito juntamente com a corona radiata. Então o LH ele vai induzir o aumento da cavidade do antro, né? Então a cavidade do antro aqui vai encher um pouco mais de líquido e induz as células musculares aqui a contrair e aí eu tenho expulsão dessas células, eu tenho expulsão aqui, né, do ovócito para fora do ovário. Então LH e FSH são importantes basicamente por isso. E quem induz, né, o aumento do LH-FSH é um tipo de estrogênio que a gente denomina de 17-beta-estradiol. Então a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Após o processo de ovulação, então as células que ficaram residuais aqui iniciam a produção da progesterona. Então a progesterona ela vai ser produzida logo após aqui o processo, né, de ovulação. Caso eu não tenha fecundação, os níveis de progesterona aqui eles vão diminuir. O LH-FSH eles são produzidos por uma glândula que a gente denomina de adenohipófise ou hipófise anterior. Ela faz parte da hipófise, certo? Elas são induzidas pela
pelo estrogênio, e aí ela começa a liberar LH e FSH para a região do ovário. Isso vai fazer com que o endométrio ele fica espesso. Então observem que a camada do endométrio, com o passar das fases do ciclo reprodutivo, ele aumenta até chegar aqui na fase secretora, na fase de liberação do ovócito, o endométrio ele vai estar bem mais espesso do que na fase inicial ou na fase aqui que a gente denomina de fase menstrual. Para que eu preciso desse epitélio espesso? Né? O embrião, caso fecunde, o embrião ele precisa se fixar e adentrar em um epitélio espesso. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos uma lâmina de ovário. Aqui a gente consegue observar a região da cápsula, onde eu tenho o epitélio germinativo. Esse nome é epitélio germinativo porque antigamente, quando iniciou-se o estudo acerca, né, do processo de reprodução humana, acreditava-se que esse epitélio era o epitélio responsável pela produção dos gametas. No entanto, esse nome permaneceu até hoje. Logo abaixo dessa região nós vamos ter uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado, denominado de túnica albugínea. Próxima região da túnica albugínea nós vamos ter a camada que a gente denomina de córtex, onde eu vou ter uma camada altamente celularizada, então com muitas células. Então a gente consegue observar que tem bastante células nessa camada do córtex. Nós vamos ter, além disso, a camada da medula, que é essa camada por onde os vasos sanguíneos adentram o ovário, então é uma camada altamente vascularizada. É importante a gente lembrar que esses vasos sanguíneos que estão aqui nessa região do ovário são vasos sanguíneos tortuosos, então eles têm uma conformação diferente dos vasos sanguíneos, né, do restante do organismo. Além disso, a gente consegue observar folículos primordiais, então nós vamos ter o ovócito. Esse ovócito ele vai estar inicialmente rodeado por algumas células foliculares ou células granulosas, e a gente vai ter então a presença da zona pelúcida. Além disso, aqui também a gente consegue observar um folículo antral, né, um folículo já em processo de finalização da ovulação. Aqui a gente consegue observar a zona pelúcida, né, do ovócito entre o ovócito e as células aqui foliculares. Essa zona pelúcida ela é produzida, essa camada de glicoproteínas é produzida tanto pelas células foliculares quanto pelo ovócito. Nós vamos ter a estrutura da corona radiata, que são essas células que vão rodear, né, toda a estrutura do ovócito. A gente vai ver em outro vídeo qual a importância dela. Nós vamos ter a camada da granulosa e bem próximo aqui as células da teca. Então a gente consegue observar uma camada de células com muito vasos sanguíneos aqui, que a gente denomina de teca interna, e mais externamente o tecido conjuntivo denso a gente vai denominar, né, de teca externa, então a camada mais fibrosa. Aqui nós conseguimos observar o endométrio. Então observe que na camada do endométrio nós vamos ter uma camada do útero, desculpa. Nós vamos ter uma região que a gente denomina de endométrio, nós vamos ter uma região que a gente denomina de miométrio, e nós vamos ter uma outra região aqui de tecido conjuntivo revestindo todo esse órgão. Então aqui o importante para a gente nesse momento vai ser o endométrio. Nós vamos ter, observem que o epitélio do endométrio ele sempre vai ser um epitélio simples cúbico. No entanto, o que vai espessar nesse endométrio é a camada do estroma, onde eu tenho bastante tecido conjuntivo e glândulas associadas com esse tecido conjuntivo. E observem onde eu tenho a camada basal desse tecido. Então a região da mucosa é toda essa camada, tá? E aí nós temos uma camada de endométrio bem mais espessa durante, né, a fase aí proliferativa desse endométrio.
Fase proliferativa não, desculpa, fase secretora, que ele tá mais espesso.